Boa tarde, a paz de Cristo a todos. É um prazer, uma alegria estarmos iniciando mais uma live de lançamento do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Seja bem-vindo, vocês que estão entrando. Estamos aqui juntos mais uma vez, mais uma oportunidade. Na live de hoje vamos conversar com meu amigo Pastor Lobo Júnior, um amigo querido de muitas oportunidades, um amigo que tem nos acompanhado já há alguns anos. Ele não entrou ainda não, vamos aguardar, mas desde já quero dar as boas-vindas para todos vocês. Que Deus abençoe cada um. Estamos convidando ele aqui. Vamos ver se ele entra. Deixa eu pegar aqui só um arquivo que eu vou precisar durante essa live. Aqui no computador. Deixa eu achar aqui o Pastor Lobo Júnior, meu amigo. Pastor Lobo Júnior. Já encontrei. Vamos ver se ele entra. Pastor Lobo Júnior vai lecionar Teologia do Novo Testamento. Uma disciplina fundamental, básica de qualquer curso de teologia, e a experiência, o conhecimento. O Pastor Lobo Júnior é um estudioso da palavra, ele vai se apresentar, vocês vão ter convicção de que é um professor capacitado, qualificado, um grande ministro do Evangelho para ensinar essa disciplina no curso. E eu quero já nesse início trazer uma novidade. Falei na live de ontem. Opa, entrou aqui uma mensagem, ó. Deixa eu chamar minha assistência técnica aqui. Apareceu uma mensagem ali embaixo dando alguma informação sobre o acesso do Pastor Lobo Júnior. Vê aí, por favor. Na live de ontem nós falamos sobre uma promoção que vamos fazer. Olha ele aí, ó. Chama ele de novo. Vamos fazer de hoje até a aula inaugural, porque hoje é sexta-feira, e a aula inaugural do curso é na próxima sexta-feira. Então, está chegando o dia em que vamos começar o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. E nós temos... Opa, olha ali, ó, ele está perguntando ali, ó, como entro, Pastor Lobo Júnior? Chama ele aí, por favor. Isso. Vamos ver, vou mandar o convite de novo. Tem aqui uma assistência técnica boa. Entra aí, meu amigo. Mandamos um convite para você, Lobo. Só você aceitar. Aí você vai dividir a tela comigo para a gente conversar. Vamos ver se ele... Opa! Olha ele aí! Atenção! Atenção à sessão! Tá me ouvindo, meu amigo? Estou ouvindo, alto e claro. Você Ô, maravilha! Estou te ouvindo, muito bem. O pessoal tá ouvindo aí? Dá um ok, por favor. Quem tá aí ó, ouvindo, fala mais um pouquinho aí, dá uma boa tarde, uma paz do Senhor pro povo. Pai do Senhor, meus amados. Deus os abençoe a todos. Eu estou aqui enrolado aqui para entrar. Eu tentei entrar pelo computador, mas eu não consegui. Então estou entrando aqui pelo celular mesmo. Que bom. Estão ouvindo aí? Todo mundo está ouvindo bem? Pastor Lobo Júnior, dá um ok? O pessoal está dando ok aí na tela que está ouvindo. Meu amigo, antes da gente orar para começar, eu quero apenas dar duas informações importantes para quem já está no início dessa live. Lá no final eu repito isso. Mas primeiro lembrete é que a nossa aula inaugural é sexta-feira que vem, dia 12 de março, às 8 da noite, com o nosso pastor Silas Malafaia. Essa aula vai ser ministrada na Devec Sede, que fica na rua Montevidéu 900, na Penha. E a grande novidade é que o pastor decidiu que a aula dele vai ser aberta. Qualquer pessoa que quiser assistir a aula do pastor Silas poderá ir à igreja, à Devec Sede, e assistir a aula de 8 às 10. Tá? Então, ela vai ser uma aula gratuita, aberta a todos que desejarem participar. Tem alguém perguntando ali que dia? Dia 12 de março, às 20 horas.
na Devec Sede, Montevidéu 900, na Penha. Tá ok? Então, essa é uma novidade. A aula vai ser aberta e gratuita. E ela também vai ser transmitida pelo YouTube da igreja, pelo YouTube da faculdade. Então, vai ter vários canais transmitindo a aula do pastor Silas para que todos possam assistir presencialmente ou online. Então, a aula vai ser aberta e gratuita. E a segunda novidade que eu quero contar aqui para vocês, antes da gente começar a live, ô pastor Valtair, minha continência, meu pastor, Deus abençoe. Pastor Valtair está em todas as lives, obrigado pela sua presença. E a segunda coisa que eu quero dizer é que ontem, conversando com o pastor Silas Filho, nós tivemos uma proposta entre nós, o pastor aceitou, e nós vamos sortear 10 bolsas de 100%, 10 gratuidades para o curso livre. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você que está aí na live, bota aí no comentário, glória a Deus, 10, 10, espalha para todo mundo. Tem gente que quer fazer, não tem condições. Você vai se inscrever no site, tá? A gente vai liberar isso depois da live hoje, lá no site da Faculdade Vitória em Cristo, faculdadevitoriaemcristo.org. Vai ter uma página só dessa promoção de 10 matrículas gratuitas. Você vai se inscrever. Como é que vai funcionar isso? 5 matrículas, 5 bolsas, serão dessa inscrição no site. E as outras 5 serão sorteadas apenas para quem estiver na aula presencial. Então, olha bem, são 10, 5 para quem se inscrever no site, vamos liberar depois da live hoje, e as outras 5 para quem estiver presente na aula presencial sexta que vem. Deu para entender? Quem vai sortear isso e quando vai sortear, pastor? Quem vai sortear vai ser o pastor Silas Malafaia. Quando ele terminar a aula dele, sexta-feira que vem, ele vai sortear as 10 matrículas grátis. Tá bom? Então já fica aí a dica para você. Vamos compartilhar, compartilhe essa novidade. Tem muita gente que pode aproveitar. E você, depois que acabar a live, corre lá no site para se inscrever. Ainda não está liberado, vamos liberar depois do término da live. Mas, meu amigo, eu quero orar. Toda live a gente começa orando, porque a gente é crente. A gente crê no poder da oração. Quero dar uma boa notícia aqui para vocês. Eu pedi oração pelo pastor Cláudio Martins, que é nosso professor de línguas originais, grego e hebraico. Ele está internado ainda com Covid, mas já está bem melhor. Acabou de me mandar uma mensagem. Deixa eu ver se eu aqui acho a mensagem dele para ler para vocês aqui no computador. Ele mandou uma mensagem para a gente. Quer ver? Só um minutinho, porque me deixou muito feliz saber isso. Ele escreveu assim: tive alta do CTI e desci para o quarto. Minha oxigenação e respiração estão boas, sem aquele cansaço. Dá um glória a Deus, tá? Agradece a Deus por essa vitória. Eu pedi oração, ele ainda bota assim: é possível que eu receba alta em 2 ou 3 dias. Isso para nós é uma grande vitória, uma grande alegria que Deus tem nos proporcionado com a vitória do pastor Cláudio. Eu sei que tem muita gente precisando de oração. Nesse sentido, vamos orar também por essas pessoas. Você que está na live, feche os olhos aí, se você puder. Vamos falar com Deus. Pai querido, Senhor amado, louvamos o teu nome, te engrandecemos, te adoramos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos por meio dessa tecnologia e juntos temos a certeza da tua presença, temos a certeza, Senhor, de que tu estás conosco nesse projeto. E, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela melhora, Senhor, por ter saído do pastor Cláudio, ter saído do CTI, já está no quarto, já tem uma previsão de alta. Eu te agradeço, Senhor. Te louvo, porque é o Senhor que nos sara. Assim como o Senhor me livrou da morte dessa enfermidade, eu te peço que o Senhor venha livrar da morte tantos dos teus servos que estão hoje internados.
pessoas que estão passando por dificuldades, lutas. O Senhor é aquele que tem poder e autoridade sobre a vida, sobre a saúde. Senhor, libera a cura nesse momento, libera a cura para quem precisa. Eu te peço pelo Alan, nosso colaborador da escola dominical aqui na igreja, que se encontra internado, vai ao encontro dele, assim como de tantas outras pessoas que precisam do teu socorro. Senhor, quero te agradecer pela Faculdade Vitória em Cristo, quero te agradecer pelo curso livre de teologia, te louvo por cada professor, te louvo pela vida do pastor Lobo Júnior, que está colaborando conosco. Senhor, que tem o mesmo sonho, o mesmo objetivo, seja com teu filho, abençoa a família dele, o trabalho dele, o ministério dele, que a tua boa mão esteja fazendo o pastor Lobo Júnior prosperar a cada dia. E eu te peço por cada participante dessa live, cada um que está conectado, cada um que está, ó Deus, ouvindo, interagindo, que a tua bênção esteja sobre eles. No nome de Jesus, amém. Tem que parar de orar, né? Amém. A gente vai, senão a gente fica só fazendo uma live de oração, hein? Nessa orar aqui, já participei de umas lives aí de oração da meia-noite e o negócio gira. Meu amigo, vamos lá. Primeira coisa, pastor Lobo Júnior, eu quero que, meu pedido, minha proposta para você, meu questionamento é que você nos dê o seu parecer sobre a importância da teologia para o cristão e para a igreja nos dias de hoje. Eu tenho perguntado isso a todos os professores. Nosso curso é um curso de teologia. E por que esse curso é tão importante? Por que estudar teologia é tão necessário? Queria que você falasse, nos desse a sua visão sobre a importância da teologia para o cristão e para a igreja no tempo que nós vivemos. Ouvir bem aí? Consegue me ouvir bem todos aí? O som está saindo bem? Deu bem? Uma falhadinha, agora eu consegui te ouvir. Acho que deu uma travada aí. Tá dando uma travada, tá indo e voltando. Pode falar, estou te ouvindo. A sua imagem está travada, mas eu estou te ouvindo. Boa noite a todos, sou o pastor Lobo Júnior e para mim é um prazer estar aqui. É uma grande iniciativa. Pela importância do estudo da teologia nos dias atuais, né? O estudo e o conhecimento da palavra de Deus, ela está diretamente ligada em primeiro lugar, ao próprio crescimento do cristão no conhecer a Cristo e no conhecer o Senhor. Em primeiro lugar, para que a gente possa continuar, viver e lutar as lutas diárias como igreja, é importante que a gente conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Então, em primeiro lugar, a importância da teologia vai por conta disso, do próprio crescimento diário do cristão no conhecimento de Deus. Vamos aguardar a internet do pastor Lobo Júnior, parece que deu uma travada, eu não estou conseguindo ouvir daqui. Vamos ver se vai estabilizar. Caiu a conexão do pastor. A gente vai esperar ele entrar novamente. Vamos aguardar que ele acesse a live para poder conectá-lo, né? Tecnologia, internet, às vezes acontece. Temos tido boas lives, com boas conexões, mas às vezes por uma situação local, pode ser da internet dele, pode ser do Wi-Fi ou do 4G,
a conexão cai. Estamos aguardando o pastor Lobo Júnior voltar. E eu quero, enquanto a gente está aqui esperando, que ele entre na live, vamos ver se ele já se conectou novamente. Eu quero... Opa, já apareceu ali, vamos ver se ele vai entrar. Quero ressaltar para vocês que todas as lives estão no Facebook, tá? Nós estamos a cada dia, cada live realizada praticamente no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, a live é editada e a gente coloca no Facebook. Então, se você perdeu alguma live, eu já perdi a conta, não sei se essa é a 13ª, 14ª, mas você pode acessar, até te convido para se inscrever no nosso canal, para que você possa assistir as lives que já aconteceram. O pastor Lobo Júnior voltou, graças a Deus, aí de volta na conexão. Isso é normal, tá, meu amigo? Isso acontece. Às vezes a internet dá uma vacilada e a gente perde a conexão mesmo. Tá ficando de cabeça para baixo. Eu peço desculpa a vocês, meus amados. Eu estou aqui numa luta travada com a internet e com o equipamento. Estou com um computador, celular e iPad aqui. Então, me perdoem aí. Eu não sei por que a gente tem tido umas falhas da internet aqui hoje, justamente hoje. Mas conseguem me ver e me ouvir agora, Isaías? Beleza, estou te ouvindo e vendo muito bem. Perfeito. Então, agora acredito que a gente vai conseguir caminhar adiante. Eu tinha parado lá falando sobre a importância da teologia, né, para o cristão da atualidade. E eu tinha dito, em primeiro lugar, da própria necessidade do cristão caminhar em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Em segundo lugar, pela própria questão da apologética, né? Nós estamos vivendo em um período muito crítico da história da igreja. A gente tem visto, né, quais têm sido as armas, né, por assim dizer, que Satanás tem usado para perseguir a sua igreja. Obviamente, a gente ainda está numa fase, na minha opinião, embrionária do que vem por aí, mas nós já começamos a ser atingidos e atacados de maneira muito forte no que diz respeito à nossa fé. Né? Nós temos aí ensinos de várias sortes no ambiente de trabalho, no ambiente estudantil, no seio da própria família, né? O cristianismo tem sido questionado, tem sido atacado, e a defesa da fé ela passa pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, o estudo da teologia ela é hoje uma necessidade, eu diria assim, para o cristão da atualidade. Não tem como nós prosseguirmos como igreja, caminhando para o céu, sem juntos estarmos na busca do conhecimento da palavra de Deus. Né? Muitas filosofias, muitos conceitos, muitas ideias, as pessoas têm tentado lançar, e o Satanás tem sido sutil. Né? A maneira que ele age há milênios, né, tem sido sutil. Né? Com palavras, com distorções, com sofismas, com questionamentos, que tem levado até mesmo muitos cristãos a caírem nas ciladas no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus. Portanto, louva a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia, o nosso pastor, que tem trabalhado constantemente, né, nos colocando aí no desafio de lermos a palavra de Deus, de estudarmos a Bíblia, de fazermos o culto doméstico. Isso também faz parte, isso passa pela teologia. Um pai de família, uma mãe, uma família cristã tem que ter dentro do seio da sua família a necessidade de transferir aos filhos o seu conhecimento de teologia. Aqui em casa, por exemplo, tanto o pequeno quanto o mais velho, todos leem a Bíblia, os dois leem a Bíblia, a gente faz o nosso culto doméstico aqui constantemente. O mais novinho tem a sua Bíblia lá na linguagem dele, e ele tem que fazer a leitura e depois fazer o reporte para a mãe do que ele entendeu. Esse é o de 6 anos. O de 12, de 13 anos, né, já está no nível um pouco mais à frente, ele tem que ler, explicar e ainda trazer uma mensagem a respeito daquilo que ele aprendeu. Enfim,
essa é a importância da teologia para os cristãos atuais. Meu amigo, eu fico feliz de te ouvir, porque em várias lives, né, cada professor dá um determinado foco, cada um aponta para um caminho quando eu faço essa pergunta, mas esse foco que você destacou é um foco que eu tenho levantado praticamente em todas as lives, que é a questão do conhecimento da palavra, e aí, em primeiro lugar, é tão natural para a gente que você já entrou falando da teologia como conhecimento da palavra. Isso para nós é nítido, é básico, não tem o que discutir. Eu estou falando isso porque nós sabemos que vivemos um tempo de muitas teologias, né? As vãs filosofias a que a Bíblia se refere, hoje se auto-intitulam de teologias. E as pessoas estão bebendo nessa água e, às vezes, sem perceber, se contaminam com ensinos e com doutrinas de demônios, como a Bíblia diz, porque a palavra, o ensino que vem para deturpar a palavra de Deus, para colocar na Bíblia aquilo que ela não diz, ou para mudar algum enfoque numa nova proposta, isso é demoníaco, isso é diabólico, essa é uma proposta de Satanás para destruir a palavra. Então, quando você começa já falando que a teologia é o estudo da palavra de uma maneira tão natural, tão espontânea, isso me deixa assim tão feliz, tão alegre, porque temos dito isso em cada live, falando que a teologia que nós vamos ensinar na Faculdade Vitória em Cristo não está de acordo com essas diversas teologias que hoje contaminam o mundo evangélico. Exatamente. Não estou falando só do mundo lá fora, não. Estou falando do mundo evangélico, de instituições que se intitulam igrejas, mas que, na verdade, estão alicerçadas em falsas doutrinas, em enganos. E quantas pessoas estão se formando, estão aprendendo, estão bebendo dessa água contaminada. Então, eu fico feliz de te ouvir, né? Quando você diz... Você já nem quis conceituar a teologia, você já entrou na linha de que estudar teologia é conhecer a Deus, é conhecer a palavra, e é exatamente essa nossa proposta. A segunda coisa que você disse, que muito me marcou, que é a bandeira que eu tenho levantado aqui, que a igreja precisa ter conhecimento de Deus, da palavra, para que possa proclamar o evangelho, para que possa defender a sua fé, para que possa apresentar a sua fé de uma maneira consistente, de uma maneira embasada, não com medo, não com dúvida. Sabe, eu vejo algumas situações, já até atendi pessoas no gabinete nesse sentido, pessoas que foram evangelizar alguém e acabaram sendo evangelizadas e a cabeça deu um nó. Já não sabia mais o que pensar, mas pastor, ele usou até a Bíblia, ele falou isso, ele me trouxe isso e eu não tinha resposta. Por que não tinha resposta? Fala para mim. Por que a pessoa não tinha base para contrapor, para contra-argumentar? Porque o conhecimento dessa pessoa era muito incipiente, muito fraco. Né? Então, eu fico assim muito feliz de ouvir a sua fala, que você falou isso. Eu estou apenas destacando da sua fala aquilo que você disse, né? que o estudo é importante nesse sentido, de preparar as pessoas para apresentarem a sua fé e para defenderem aquilo que elas creem. Exatamente. Muito feliz, meu amigo. Olha, eu fico meio empolgado, sabe? Eu, quando começa a falar um negócio meio que vem aquela veia do professor, sabe? Eu sei que o que você está falando é verdade, porque a gente está falando aqui, existem pessoas que estão assistindo e muitas pessoas não nos conhecem pessoalmente. Eu conheço você pessoalmente, eu sei da tua empolgação, eu sei de muitas coisas que você abriu mão em função do ensino da palavra de Deus, do ensino da teologia bíblica, né? Do ensino da simplicidade da palavra de Deus. Eu te conheço. E a gente, de fato, é desafiado a todos os instantes. Eu estava no ambiente acadêmico quando uma colega me procurou
e disse que após uma jovem me procurou, após ter começado a fazer a faculdade de biologia, ela disse que começou a questionar a palavra de Deus por aquilo que ela estava ouvindo na faculdade. Veja só, uma acadêmica, né? Ela começou a faculdade de biologia e logo ali nos primeiros semestres ela já se achou na condição de dizer: eu não confio mais em muita coisa do que eu tenho lido. Foi quando eu conversei com ela e falei para ela: filha, baixa a tua bola. Você está errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Assim como Paulo diz que a loucura para aqueles que perecem, a palavra de Deus é loucura. E eu falei para ela: mas para nós, os salvos, ela é poder de Deus. Eu estava no trabalho também há pouco tempo e começou a surgir um assunto a respeito de um assunto sobre política. E, de repente, uma das colegas que estavam conversando, o assunto era política, veja, né? Aí um assunto que surgiu e, de repente, ela começou a levar para um lado, e eu, apesar de ser um assunto que eu gosto muito, né, em qualquer ambiente que a gente conversa sobre determinados assuntos, e política é uma delas. Então, eu estava ali observando, não dando muito minha opinião, mas eu percebi quando ela começou a levar para um lado diferente aquele assunto, que não tinha nada a ver no início. A gente estava falando de televisão, né, de mídia, e aí ela levou para dentro da igreja. E aí logo eu percebi que a conversa dela era um pouco estranha, né? Ela começou a questionar a igreja. Eu falei: mas por que ela está fazendo isso num assunto que, em princípio, não tem nada a ver? Foi quando eu percebi que ali era uma pessoa que tinha passado por algumas dificuldades, né? E por não conhecer as Escrituras, acabou se perdendo por ouvir filosofias, como você bem colocou, né? Que são filosofias demoníacas dentro de lugares ou instituições que se intitulam igreja. Então, corroboramos com o mesmo pensamento de que é preciso que o cristão procure e busque conhecer o Senhor a cada dia. Amém, meu amigo. E que estude uma teologia sadia. Exatamente. Uma teologia bíblica, uma teologia verdadeira. Deixa eu fazer um adendo a isso que você está falando, né? Muitas instituições, né, se autoproclamam como ambientes ou instituições de ensino até acadêmico sobre teologia. Mas tem que se ter cuidado. E eu quero aproveitar a todos que estão assistindo a live nesse momento, porque não é qualquer lugar que você vai encontrar uma fonte sadia sobre os ensinamentos da palavra de Deus de fato. Então, tenham critério, sejam exigentes. Não é qualquer curso de teologia, não é qualquer local que promete fazer um curso bacharelado em teologia. Tem que ter muito cuidado. E a proposta da Faculdade Vitória em Cristo é uma proposta exatamente que vai ao encontro daquilo que, acredito eu, a sociedade precisa hoje, né? Não estou dizendo que ela é a única, mas ela é uma delas. Vai ao encontro por quê? Porque se propõe a ensinar uma teologia e não entregar um canudo por entregar um canudo. Não é isso. É, acima de tudo, levar o conhecimento de Deus às pessoas que estão sedentas por conhecer ainda mais o Senhor. Amém. Isso aí, meu amigo. Você tocou num outro ponto que é marcante, tá? E, infelizmente, tem gente que só quer o tal do canudo. Não sei para quê, vai botar na prateleira. Eu quero dizer para você que no final desse curso você vai receber um certificado. Mas o mais importante para nós não é o certificado. O mais importante para nós é o conhecimento que você vai adquirir nesse curso. O certificado você vai receber? Vai, bonitão lá, né? Vai poder botar numa moldura, na parede. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Não sou adepto, não, meus diplomas não estão na parede, estão na pasta, guardados. Mas não tenho nada contra quem coloca na parede. Mas eu quero destacar isso para que as pessoas entendam que o mais importante não é o certificado, não é o diploma, não é o canudo. O mais importante é o conhecimento que você adquire num curso como esse. E isso eu vou te garantir. Não conheço nenhum curso que tenha um conhecimento tão amplo e tão aprofundado quanto esse curso que nós estamos propondo, que é o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. A gama de professores,
o rol de assuntos a serem estudados vão trazer para o cristão um alicerce firme, um fundamento firme da palavra de Deus, da vida cristã, para que ele possa tanto viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, como ele também possa levar a palavra àquelas pessoas que precisam conhecer o Evangelho e terem as suas vidas transformadas. Mas, meu amigo, ó, a hora está indo embora. Já foi 30 minutos, eu nem vi passar. Mas ó, o segundo ponto da nossa live é uma apresentação do professor. Eu gosto de fazer isso. Na verdade, as lives tiveram um início por uma das razões foi essa, conhecer o professor e a sua matéria. Os alunos perguntam, quem são os professores? Falei, então tá bom, vamos fazer uma live com cada professor. Essas lives todas estão lá no YouTube, você pode assistir. Então a gente está fazendo quase que uma live por dia, porque o projeto do curso é um projeto diferente, é um projeto atual, dinâmico. A cada semana você vai ter uma nova aula com um novo professor. Então não é aquele curso que fica na mesmice, enrolando, não, filho. É aula mesmo, é conteúdo em cima de conteúdo. Você vai ter na sala de aula virtual apostila, slide, exercício, fórum, vídeo, um monte de coisa para você estudar. Então eu propus isso para que os professores pudessem se apresentar e apresentar suas disciplinas. Então, o pastor Lobo Júnior vai fazer uma apresentação, fala para nós um pouco da sua formação acadêmica, da sua experiência ministerial, pode falar da sua família, porque acho que a nossa família é o nosso maior currículo. Sim, é verdade. Então, apresenta aí um pouquinho, eu te conheço, mas as pessoas não te conhecem. Então, pastor Lobo Júnior, pelo pastor Lobo Júnior. Bem, sou o pastor Lobo Júnior, tenho 41 anos, partindo já para 42, embora não aparento. Eu sei que 40 é mais novo. Pinta o cabelo. Todo mundo diz isso, mas aqui é sangue de índio, cabelo é natural. Olha aí. Bem, sou cristão desde sempre. Nasci num lar cristão, graças a Deus. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus, um teólogo, um homem de Deus, juntamente com a minha mãe. Sou mais velho de 5 irmãos. Meu irmão é pastor também. E as minhas irmãs casadas com pastores. Um deles serve na igreja do Senhor Jesus, ao lado do pastor Isaías, lá na Taquara. Meu amigo. Tá aí, apareceu aí na live agora, pastor Cleidson Lobo. Muito bom. Tô trazendo a alcateia toda para cá. Bem, eu sou militar também. Eu tenho formação em letras pela Universidade de Brasília, Universidade Federal de Brasília. Não concluí devido às muitas viagens já pelo trabalho. Mas fiz também o curso em tecnologia, em gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo. Sou controlador de tráfego aéreo por formação. Terminei há pouco tempo o mestrado em ciências aeroespaciais, pela graça de Deus, pela Universidade da Força Aérea. Bacharel em teologia pelas Faculdades Integradas do Nordeste. Fui ordenado pastor aos 29 anos de idade em Brasília, onde fui líder de jovens fui líder de jovens contando todo o tempo, trabalhando com juventude por aproximadamente 15 anos, né? Tudo que você imaginar na igreja já fiz. Já preguei, tirei oferta, arrumei banco, toquei na banda, fui clarinetista, já toquei bumbo. O que você imaginar. Líder de evangelismo, líder de grupo de louvor, líder de grupo de oração. Toquei prato e pandeiro em culto de oração, de círculo de oração das irmãs. E o que você imaginar, a gente já fez um pouco dentro da igreja. E atualmente estou servindo como pastor auxiliar na ADVEC Recreio, Assembleia de Deus Vitória em Cristo do Recreio. Bem, é mais ou menos essa a minha caminhada. Que bom, faltou a família. Fala aí da família. Exato. Bem, vem cá, Arthur. Aqui, ó. Ali está o Arthur. Cadê a Bíblia, Arthur? Mostra a Bíblia aí. Olha aí o outro ali, ó. O Arthur já está preparado para ir para o culto dos adolescentes, né? E sou casado com a Bianca. Tenho aí o Arthur, que é o mais velho, com 13 anos, e o Davi, com 6 anos de idade. Uma família abençoada, que tem sido uma bênção na minha vida e no meu ministério. E não está terminando um curso aí agora, que eu estou sabendo? Quem? Você não está terminando aí uma pós? Pois é, o mestrado. Acabei agora, graças a Deus. Não falou nada?
Falei, terminei o mestrado agora em Ciências Aeroespaciais. Tem um livro publicado já, inclusive eu vou passar para você lá o livro que já está feita a diagramação. Jovens do século XXI fechando as portas para o inimigo. Fala exatamente sobre as portas que Satanás tem deixado à disposição dos jovens de hoje e que muitos incautos têm entrado por não conhecerem as Escrituras, a teologia, nem conhecerem o poder de Deus. Então, essa aí é mais ou menos a nossa história. Amém. Já tô na fase da impressão da dissertação e eu vou deixar um exemplar com você. É forte. Meu amigo, um prazer ter você aqui. Você é um amigo do coração, sabe? Uma pessoa que eu respeito. Eu lembro até Obrigado. hoje, a primeira vez que eu te vi pregar, e eu falei assim, Jesus, que pregador é esse? Não esqueça aquela mensagem lá do Guerengue também. Meu Deus, Tetelestai, nunca vou esquecer. Muito forte. Agora me fala um pouquinho aí da sua disciplina, né? A gente não tem muito tempo, mas dá uma palhinha para o pessoal. Você vai falar de uma disciplina importantíssima, que é a teologia do Novo Testamento. Dá uma palhinha, fala dos tópicos da aula que você vai ministrar, o que você vai abordar, o que é o mais importante, o pessoal poder saber um pouco. Bem, nós vamos falar sobre a teologia do Novo Testamento, né? E em linhas gerais, né? Até pelo tempo, a teologia do Novo Testamento ela é o estudo do que Deus revelou sobre si mesmo no Novo Testamento. É exatamente entender o cumprimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento eles têm uma relação muito intrínseca, porque o Antigo Testamento ele vai falar a respeito do cumprimento da promessa de Deus a Abraão, em que nele seriam benditas todas as famílias na terra. Então, os profetas, os livros históricos, poéticos, ele vai tratar de como isso vai acontecer. E o Novo Testamento ele trata, em grande parte, de como aconteceu e quais são as consequências e os resultados dele para a igreja. Então, nós vamos tratar essencialmente sobre a revelação de Deus para esse grupo chamado igreja, né? Dentro da teologia do Novo Testamento, vários assuntos, né, de relevância são tratados. Entre eles, né, que podemos apontar, seria a própria cristologia, a angelologia, a soterologia, a doutrina da salvação. Vamos falar sobre a martiologia, sobre outros assuntos congêneres no que diz respeito a essas questões, o princípio da história da igreja, a formação da igreja, a atuação da igreja através da história. E é basicamente isso que a teologia do Novo Testamento ela traz para aqueles que vêm buscar o conhecimento sobre o assunto. Obviamente, a teologia do Novo Testamento, a gente não vai buscar esgotar todos os assuntos nas aulas, mas tratar especificamente daquilo que é a teologia bíblica, aquilo que é importante que os estudantes e os estudiosos que ali estarão, né, sedentos pelo conhecimento, precisam saber para levar adiante um estudo dirigido até mesmo de maneira autodidata, se assim for necessário. Eu acho que a importância maior, meu amigo, da teologia do Novo Testamento tem um foco muito sério. Uma coisa que a gente precisa separar é uma introdução ao Novo Testamento. É uma disciplina que fala dos livros, né? Vai falar dos evangelhos, de Atos, das cartas, do Apocalipse, vai dar um panorama sobre o conteúdo de cada livro. Agora, a teologia do Novo Testamento vai muito além disso, né? Esse é um ponto assim, que eu queria destacar para os nossos participantes da live. Eu tenho certeza que é algo que você vai tratar, porque o Novo Testamento é o óculos, né? São as lentes, é pelas lentes do Novo Testamento que nós precisamos ler a Bíblia. Então, entender a teologia, aquilo que Deus estabelece como princípio, como regra no Novo Testamento, vai nortear
a leitura de toda a palavra de Deus, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. Então, a importância do Novo Testamento, da teologia, de entender, porque o que é a teologia? Eu sei que na aula você vai falar disso de uma maneira muito mais explicada, vai usar exemplos, vai trazer textos bíblicos para mostrar isso, mas uma coisa que eu queria deixar claro para quem está na live sobre essa matéria é que a teologia, quando se fala de teologia do Novo ou teologia do Antigo, vai se estudar uma linha que passa por todos os livros e que revela aquilo que Deus estabelece como princípios, que Deus estabelece como paradigmas, que Deus estabelece como alvos a serem alcançados e como fundamentos que vão estruturar o conhecimento. Então, todo o restante, toda a leitura, eu vou estudar um determinado livro, eu vou estudar uma determinada doutrina, tem que estar debaixo da teologia que se estabelece no Novo Testamento. Se não estiver, é heresia. Então, essa disciplina é tão importante que ela vai trazer as marcas, ela vai trazer os limites, ela vai trazer as propostas que vão reger, inclusive, a hermenêutica e a exegese. Exato. Uma hermenêutica que foge à teologia proposta no Novo Testamento, ela está em crise, tanto em relação ao Novo quanto em relação ao Antigo, como em relação a qualquer doutrina que se possa verificar na Bíblia. Então, vamos dizer assim, a teologia do Novo Testamento, ela é fundamento, ela é base, ela é alicerce. Sobre ela, todas as outras análises, leituras de livros estarão colocadas. E o interessante, Isaías, dentro do que você está falando sobre o conhecimento da teologia do Novo Testamento, está aquilo que nós tratamos no início sobre a própria apologética. Porque o questionamento maior sobre a teologia está sobre a teologia do Novo Testamento. E olha que interessante, os teólogos, né, da vida aí, não os teólogos, mas os teólogos aí da vida, eles tentam desacreditar a teologia do Antigo Testamento. Eles tentam desacreditar o próprio Antigo Testamento. E muitos, né, subvertem a mensagem do Novo Testamento. Muitos tentam, de alguma forma, subverter a mensagem que está inserida dentro do Novo Testamento. E o interessante é que quando Jesus diz, olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E o interessante é que é uma frase que muitas pessoas não dão a atenção, mas quando Jesus diz em cumprir a lei, ele aponta exatamente não para que os fariseus da época diziam que ele estava indo de encontro ao que Moisés tinha trazido por revelação. Mas, na verdade, ele vai ao encontro, ou seja, ele é exatamente a expressão de tudo que o Antigo Testamento aponta. Logo, a sua palavra, a sua fala, no que diz respeito à teologia do Novo Testamento, como os limites, ela é acertadíssima. Obviamente, não poderia esperar nada diferente de um mestre como Vossa Excelência, né? Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Pode falar. Essa linha que você trouxe, né, que é uma linha tão bonita, a hora já foi embora, mas eu quero só fazer um adendo. Eu ia falar do dízimo, que é uma questão séria, né? Mas vou deixar para você falar na aula sobre a questão do dízimo como um dos pontos da teologia do Novo Testamento, porque tem gente que questiona, mas não vou entrar nessa vertente aqui, não dá tempo, mas eu queria destacar um texto. Você trouxe a questão de Jesus declarar que ele veio cumprir a lei, e quando Jesus é batizado, e João Batista diz para ele que não é digno, né, de batizá-lo, nem de desatar as sandálias dos seus pés, e Jesus diz para ele que ele precisa ser batizado para que se cumpra toda a justiça. Nesse texto, há uma nuance da teologia do Novo Testamento que é maravilhosa, que é tremenda. Ou seja, a justiça precisa se cumprir na
totalidade, para que se cumpra toda a justiça. Então, cada detalhe do que Jesus falou e do que Jesus fez, daquilo a que ele se submeteu, tinha um propósito estabelecido. E esse propósito estabelecido vem a ser revelado pela teologia do Novo Testamento. Então, não tenho dúvida de que você vai abordar esse ponto lá, porque é um ponto, né, é um traço básico da teologia, que é a questão da justiça divina, e como que ela se revela no batismo de Cristo a partir do momento em que ele declara a João Batista que é necessário que ele seja batizado para que toda a justiça de Deus se cumpra na vida dele. Então, esse é só um outro aspecto, de acordo com, né, veio à minha mente aqui, a partir do que você disse sobre cumprir a lei, é o mesmo ponto, ou é um ponto paralelo em relação a que toda a justiça seja cumprida na vida dele. São pontos importantes que, às vezes, ficam um pouco ofuscados, né, dentro das pregações, dentro dos ensinos, porque as pessoas, nós somos muito narrativos, né? A nossa vida, você é formado em letras como eu, fiquei feliz, não sabia dessa formação, na minha primeira faculdade também foi letras, então somos irmãos também nisso, não só na farda, mas também na primeira formação, e nós sabemos que a nossa cultura, a nossa vida é narrativa, a nossa vida está se desenrolando como uma história, e acaba que nós nos prendemos aos fatos e acabamos por não dar uma atenção devida àquilo que é mais abstrato. E a teologia, o estudo da teologia vem enfocar, vem revelar, vem analisar não os fatos, mas essa abstração que se retira dos fatos. Então, quando a gente olha para Jesus falando isso, é um fato. Agora, o que significa esse fato é abstrato. Exato. É análise. Né? Então, isso é lindo na teologia do Novo Testamento. É lindo. E olha que interessante. Olha a importância, né? Eu acho que eu já estou tratando até da segunda pergunta dentro desse tema, que é da importância da teologia, do conhecimento da teologia do Novo Testamento, mas, de certa forma, a gente acaba aqui transitando entre a teologia do Antigo e do Novo Testamento de maneira superficial naquilo que tange a sua importância, né? Mas veja, conhecer esses limites, Isaías, conhecer de maneira apropriada a teologia do Novo Testamento, conhecer de maneira apropriada os limites que a teologia do Novo Testamento ela traz para a compreensão da vida cristã como um todo, é o que vai fazer com que sejamos ouvintes de mensagens que agora, obviamente, existem inúmeras mensagens por aí, de inúmeros pregadores, mas saber depurar e analisar aquilo que é Deus falando e aquilo que é homem. Muitos pegam um trecho isolado e não abstraem. Muitos pegam uma narrativa com um texto fora do seu contexto e isso traz confusão. Muitas pessoas estão acostumadas a receber ali uma palavra já decodificada, né, por assim dizer, uma palavra muito facilitada para uma prática do dia a dia, quando, na verdade, aquela abstração de um determinado texto, como você colocou, né, ela nos leva a uma compreensão que vai muito além, ou, na verdade, vai até para um outro caminho que determinada mensagem tentou ser transmitida por alguém. Não sei se eu fui claro no que eu quis dizer aqui, mas, em resumo, né, não ser levado por qualquer vento de doutrina e ser impressionado por qualquer pessoa que tenha uma boa retórica, mas conhecer de fato quais são os limites e quais são as abrangências da palavra de Deus, principalmente naquilo que está limitado pelo Novo Testamento. É forte. Meu amigo, eu queria ficar mais aqui. Mas a gente faz uma outra live mais para frente, né? Conversar um pouco mais só apenas sobre esse assunto, essa disciplina. Mas fiquei muito feliz de poder realizar essa live contigo, te receber. Tá? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pelo seu empenho, a sua dedicação nesse projeto. E eu quero pedir a todos, quero agradecer a todos
que estão presentes, que ficaram com a gente nessa live. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês, família, projetos. E estejam com a gente, tá? Daqui a pouco a gente vai estar liberando aí essa campanha das 10 matrículas grátis, 10 bolsas de 100%. Fica ligado, participa. Eu aprendi uma coisa, Lobo, na primeira live com o pastor Bruno. Ele me ensinou que sempre no final da live a gente tem que fazer um Somos Um, pedir o pessoal para fazer um print da tela e depois compartilhar no seu story, no seu feed, no seu Instagram e marcar a faculdade, @faculdade Vitória em Cristo. Então, vou te convidar, vamos fazer um Somos Um agora. E você que está aí na live, aproveita, a gente vai ficar um tempinho, faz um print e depois compartilha no seu feed, que vai abençoar muita gente. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Foi! Beleza! Obrigado, meu amigo. Isaías, beijo no seu coração. Eu quero te agradecer pela honra, pela oportunidade, pela confiança. Para mim é mais do que um prazer, é uma honra poder participar desse projeto. E que Deus te abençoe. Fica aí minhas desculpas aí pelo início, aí a dificuldade aqui de conseguir encaixar. Ótimo. Primeira vez aqui na live via Instagram, né? Mas muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado a todos que participaram. Deus abençoe, gente. Fica na paz.